Aqui é quem fala é o Tarcísio e vamos fazer um gameplay de Space Ghost RPG. Space Ghost é um herói da Hanna-Barbera que foi lançado em 1966 e ele marcou muito aqui no Brasil. Ele fez bastante sucesso no Brasil e no mundo, na verdade. E a história dele, pelo menos a história original dele, é bem simples. Ele é um tipo de vigilante espacial que anda numa nave, né, que é o Cruzador Fantasma. Ele mora num planeta que é o Planeta Fantasma e ele tem essas pessoinhas que ajudam ele aí, né? Que é a Jen e Jace. A Jen e o Jace são irmãos e tem o Blip, que é esse macaquinho que também tem os poderes. Ele tem braceletes, da qual vem o poder dele, ele consegue voar, vários tipos de raios de energia, né? E eu fiz aqui uma versão Dominus, que é assim, ó, o Space Ghost ele tem 8 pontos de vida. Toda vez que ele faz uma ação ou ataque utilizando os equipamentos dele, ele rola com vantagem. O Jen e o Jace, a Jen e o Jace possuem 4 pontos de vida, né? E podem rolar com vantagem 2 vezes por cena. O macaquinho Blip possui 2 pontos de vida, ele é bem fraquinho, coitado, mas ele sempre rola com vantagem para fugir e se esconder. Os vilões, eles vão depender, a gente vai ter vilões menores, vilões medianos e vilões maiores. Então vamos lá, os episódios do Space Ghost, eles sempre foram conhecidos por ser bem simples. Aqui no Brasil, eles passavam e eles tinham cerca de 7 minutos de duração. Eu não sei o quanto de corte havia, mas não era muito mais do que isso não, no original. Então vou tentar fazer uma aventura bem rápida. Então vamos rolar aqui, deixar de enrolação. Eu fiz tabelas que uso o D20 em vez do D6. Então, caiu 15. Algo aconteceu. Um fenômeno psíquico está causando insanidade em uma população. Então, a população, né, um fenômeno psíquico, deixa eu escrever aqui, para não me perder. Um fenômeno psíquico está causando insanidade em uma população. Vamos ver aqui que população que é essa. Tem uma tabela aqui de lugares. Aqui, ó, lugar. Vou rolar aqui aonde que está essa população. Caiu 3. É o pessoal da Estação Espacial Ômega. Então não é um planeta. Olha só que legal a história, né? Eu gosto muito que a história vai se formando, mesmo que a gente nem precise pensar às vezes. Ó, a Estação Espacial Ômega, uma base militar estratégica localizada nos confins do espaço. Então, uma energia psíquica está sendo direcionada à Estação Espacial Ômega e está provocando insanidade nesse pessoal. Então, o que o Space Ghost, Jen, Jace e o Blip precisamos fazer? Vamos rolar aqui um D20. Caiu 17. Localizar a relíquia antiga e usar seu poder para determinar a ameaça iminente. Então, relíquia antiga é a única coisa que pode parar isso. Vamos rolar para ver que relíquia antiga que é essa. Lembrando que é uma coisa de ópera espacial, então é uma coisa relacionada à tecnologia. Eu tenho uma tabela aqui, que é a tabela de coisa, objetos. Vamos rolar aqui para ver qual que é essa relíquia antiga. Caiu 9. O computador quântico, um sistema de inteligência artificial avançado capaz de processar dados em níveis superiores. Então a relíquia é um computador quântico. Olha só como é que se passa no mundo avançado. É um mundo onde a inteligência artificial é considerada uma relíquia do passado, né? Onde um computador quântico é considerado, né? Então esse computador quântico, ele não é usado mais, mas ele é capaz de produzir ondas quânticas. E essas ondas quânticas conseguem impedir essas ondas psíquicas. Então, e o que vai acontecer caso a gente fale? É o senão, vamos rolar aqui. Caiu 5. O sistema estelar será devastado pela fúria da criatura lendária. Criatura lendária. Então, na verdade, essa Estação Espacial Ômega, ela estava estudando uma criatura lendária que vem da onde? Vamos rolar para ver de onde que ela vem.
Olha que história bacana que está sendo formada. Vamos rolar aqui o lugar de onde vem essa criatura fantástica. Caiu 10. Ela vem da cidade metalúrgica de Ferron. A criatura lendária da cidade metalúrgica de Ferron. Legal, então olha só, né, somando tudo aqui. Aliás, deixa eu ler o que tem aqui na cidade metalúrgica. Um centro industrial onde metais raros são refinados e processados. Então, olha só, essa estação espacial Ômega, ela orbita esse planeta onde fica a cidade metalúrgica de Ferron. Por algum motivo, criou-se um ser vivo feito de metal, e aí a estação espacial Ômega conseguiu aprisionar essa criatura para poder estudar os efeitos dela e tudo mais. E ao mesmo tempo, alguém está mandando uma energia psíquica nessa estação, porque eles querem que os cientistas dessa estação percam o controle, né, para que essa criatura se liberte. Então tem alguma outra civilização que está interessado em libertar essa criatura. Então começa com os nossos heróis recebendo o chamado dessa outra civilização. As aventuras originais do Space Ghost não são de investigação. Geralmente a maioria dos episódios começa: Space Ghost, nós estamos raptando o seu planeta. É sempre alguma coisa assim, sempre com essa voz também. Então já vou rolar. Ele acaba de receber uma chamada de vídeo, que foi uma coisa que o Space Ghost adiantou, que existia a chamada de vídeo. Vamos ver de onde que vem esse pessoal. Caiu 11. O Templo dos Antigos Guardiões, não gostei, né? Eles são bons. Caiu 8. Olha só. Estação de pesquisa Epsilon Prime. Então é uma briga entre cientistas de pesquisas da Epsilon Prime. Vamos ler aqui um pouquinho. Um posto avançado científico onde os pesquisadores estudam fenômenos cósmicos. Então eles descobriram essas ondas psíquicas, projetaram ela no espaço até chegar à estação espacial Ômega, e eles acreditam que esse monstro metalúrgico de Ferron, ele pode ser usado em algum tipo de experimento que vai aumentar o poder deles. Então o cientista chega lá e está mandando vários perigos. Então primeiro, vamos lá, vamos rolar aqui. Vou rolar um D6. Se cair 1 a 3, o primeiro encontro é com um personagem. Se cair 4 a 6, é um evento. Caiu 1, então tem um encontro com um personagem aqui. Vamos rolar. Caiu 11. Eles estão chegando próximo à estação. E o 11 são os glípticos. O que eles fazem? Criaturas gelatinosas que se adaptam rapidamente a qualquer ambiente. Então o primeiro confronto, o primeiro desafio será com os glípticos. Né? Eles são da mesma espécie daqueles dois monstros gelatinosos, meio borrachudos dos herculoides. Então aparecem vários, eles estão flutuando em meio ao espaço sideral. Então vamos enfrentar. Primeiro vamos classificar eles, que tipo de monstros são. Vilões menores, vilões medianos ou vilões maiores. Como são primeiro, são vilões menores. Eles têm 2 pontos de vida, né, e causam sempre 1 de dano. Então a maioria será enfrentado pelo Space Ghost, e os outros que sobrarem, a minoria, vão ser enfrentados pela Jen, o Jace e o Blip. Primeiro eu vou rolar pelo Space Ghost. Então ele sai voando, né? Ele sempre sai nessa posição aqui, ele ataca assim, ó. Ele vai lançar um raio de energia para tentar dissipar a massa dessas criaturas. O Space Ghost, é importante lembrar, ele é bonzinho em tudo, mas ele não tem piedade, tá bom? Ele não tem piedade. Ele mata mesmo todos os monstros e tudo, e nunca tem peso na consciência. Então ele sempre rola com vantagem. Ele vai lançar um raio, vou rolar 2 dados, e se um deles cair 4 ou mais, eu consigo. Caiu 5 e 3, então ele consegue. Então só no movimento ele já dispersa alguns, e sobram 2, que aí a Jen, o Jace e o Blip vão tentar dar conta. Eles vão tentar cercar, e todos eles vão tentar pegar aquela arma de raios e vão lançar neles. Então vou rolar aqui
Um dado para cada um. Primeiro para Jen, 5, ela consegue. Jace, 3, não consegue. Vamos torcer aí pro Blip conseguir. 6, ele consegue. Então, de 3 tentativas, 2 deram certo. Eles conseguem enfrentar os Glípticos. Muito legal. Então agora eles chegaram na estação. O que eles têm que fazer? Eles têm que tentar impedir... Aliás, tem que tentar achar a relíquia. A relíquia está lá em algum lugar, em uma das cavernas. Por quê? Porque sim, né? Então eles entram na caverna onde está lá e vamos ver o que vai ter de desafio lá dentro. Gente, as aventuras do Space Ghost, elas são extremamente simples, tá bom? Você pode fazer uma repaginada, como a DC fez, de tornar mais parecido com as histórias de heróis que a gente tem hoje em dia, ou o que eu quis fazer nesse RPG foi pegar o clima das histórias clássicas, tá bom? Então vamos lá. 1 a 3 é um encontro com antagonista e 4 a 6 é um evento. Caiu 2, um outro antagonista, ou aliado pode ser também. Caiu 10. Lebraxianos. Seres aquáticos com tentáculos prênseis e uma inteligência superior. Então a caverna está tomada por água, né? A caverna está submersa, que é uma estratégia que os, como é que é o nome? Lebraxianos. Então, ó, na verdade, os Lebraxianos, eles estão protegendo a relíquia. Eles são os protetores do computador quântico. Então, acho que o Space Ghost vai tentar convencer eles a deixarem ele levar o computador quântico, que é do tamanho de um laptop, tamanho de um notebook. E eles têm uma inteligência superior. Então, o Space Ghost vai rolar aqui com vantagem. Caiu 3, mas caiu 6. Então o Space Ghost joga lá um chavequinho, fala que é uma ameaça que pode se estender para todo o universo, que os próprios cientistas estão em perigo e que essa criatura vai ser usada pelo pessoal da estação de pesquisa da Epsilon Prime para se desenvolver num tipo de criatura-arma muito letal. Então os Lebraxianos, eles deixam o Space Ghost pegar o computador quântico. Então eles pegam, então vão os 4 em direção ao principal laboratório dessa estação, da Estação Espacial Ômega, e eles vão tentar disparar o raio quântico do computador na antena, né? Para que essa antena capte o raio e espalhe, criando uma espécie de cobertura de raios quânticos que impeçam a passagem dos raios psíquicos, e aí eles voltem ao normal. Se eles não conseguirem fazer isso, a criatura vai escapar e eles vão ter que lutar contra a criatura. Então, vamos lá. Vamos rolar aqui para ver se vai ter algum... Qual vai ser o empecilho, né? Então, vamos lá. Vou rolar aqui. Caiu 2, um outro personagem, ou antagonista, ou aliado. E caiu 6. Morfos cósmicos. Seres metamórficos capazes de assumir qualquer forma que desejem. Então, esses seres são 4, eles se disfarçam exatamente igual aos nossos heróis, o Space Ghost, Jen, Jace e o Blip. Então, agora vai ser vilões medianos. Vou rolar um pra cá, do Space Ghost. Sempre rola com vantagem, vai enfrentar esse Space Ghost. Esse outro Space Ghost, ele é um metamorfo, ele não é ele não tem os mesmos poderes, tá bom? Ele só simula o Space Ghost. Eles são os morfos cósmicos. Vamos lá, Space Ghost caiu 5/5. Ele já elimina a versão dele. Agora eu vou rolar. Eu sempre confundo quem que é o Jen, quem que é Jace. Eu acho que Jen é ela e Jace é ele. Então, agora virou. A Jen vai rolar aqui. Né? Ah, verdade, né? 2 vezes por cena pode rolar com vantagem. Vai rolar com vantagem. Ixi, caiu 1/1. Ela foi capturada. Agora, vamos lá. O Jace vai rolar. Caiu 4/4, ele consegue. E agora o Blip, né? Ele vai rolar também com vantagem. 5, eu não sei se ele pode voltar. Sempre rola com vantagem para fugir e se esconder. Ele se esconde. Então sobrou 1 do Space Ghost
Como ele se escondeu, o Blip não tem como o Space Ghost confundir. Então o Space Ghost vai tentar eliminar esse Blip falso, esse morfo cósmico na forma do Blip. E caiu 2 e 1, ele não consegue. Esse morfo ele se junta ao outro e leva a Jace para dentro do laboratório, onde está o monstro. Então e agora, hein? Sobrou o Blip e o Space Ghost. E sobrou o Jen, né? Então vai ficar assim, ó. O Space Ghost vai atrás dela, resgatar, enquanto o Blip e o Jen, e o Jace, eles vão tentar lançar o raio nesse satélite aí, nessa antena. Então vou rolar primeiro para eles. Eles vão rolar com vantagem por cena. Primeiro eu vou rolar pelo Jace, Jen, whatever, o menino. 5-5, ele consegue. Ele consegue e cria uma redoma. E agora vem o grande confronto do Space Ghost com o monstro. Ele vai ser um monstro mediano. Ele tem 5 pontos de vida. O Space Ghost tem 8. Então o Space Ghost começa atacando esse monstro. 5 e 5, ele consegue. Muito bem. Ele consegue 2 pontos de dano. Agora o monstro ataca ele. Vou rolar aqui, eu não sei. Será que o monstro ataca com vantagem? Sim ou não? Não, 3. Então o monstro ataca com só dado. Vamos lá. 5, causa 1 de dano no Space Ghost. Space Ghost toma um pouquinho, cai assim. Agora ele está com 7 pontos de vida. Ao passo que o vilão está com 3. Space Ghost vai atacar de novo com vantagem. 3, ele não consegue. O monstro consegue bloquear. Esse monstro ele parece um robozão metálico. E o monstro vai atacar e causa 3. O Space Ghost consegue evitar e vai atacar o monstro de novo, só que agora com um raio congelante. 3 e 3, ele não consegue. Então o raio de força não deu certo, o raio congelante não deu certo. Se o Space Ghost tentar usar tanto o raio congelante quanto o raio de força, ele perde a questão da vantagem, porque já ficou provado que não é tão vantajoso assim. Agora o monstro vai atacar ele e tira 4 e consegue. Space Ghost vai para 6 pontos de vida. Space Ghost vai rebater. 4-4, causa mais 2 pontos de dano nele. Agora o Space Ghost usa um raio de aquecimento. E consegue, o monstro começa a derreter. Falta pouquinho para o monstro derreter. É o último, o monstro está nas últimas. O monstro vai atacar com todas as forças, então ele vai atacar com vantagem. Ele causa 1 ponto de dano no Space Ghost, que estava com 6, agora está com 5. E agora o Space Ghost vai tentar dar o golpe final, ainda para derreter esse monstro, essa criatura de ferro. E causa 1 de dano, que era o que faltava. Caiu um 6 aqui, ó. E aí o Space Ghost, quando ele faz isso, o sinal parou, os cientistas voltam ao normal e agradecem. E nisso aparece na tela lá do laboratório um dos cientistas da estação de pesquisas da Epsilon Prime falando: "Você conseguiu nos impedir dessa vez, Space Ghost, mas nós voltaremos com planos ainda mais elaborados." E some, E o Space Ghost fala: "Olha, guardem bem o que sobrou da criatura, nós não sabemos a extensão de seus poderes." Nisso eles vão voando até o Cruzador Fantasma, o Cruzado Fantasma, e assim termina um episódio de Space Ghost.